Vamos ao bloco de turismo do Paraná Business de hoje. Quem conversa com a gente é Ricardo Mesquita, da BWT Operadora. Boa noite, Ricardo. Boa noite. Hoje vamos falar sobre a segunda cidade mais populosa da América, é isso mesmo? Exatamente. A Cidade do México, é uma cidade fundada pelos astecas, uma cidade muito antiga, e não é por ser uma cidade muito populosa que ela não tem seus atrativos turísticos. Essa cultura asteca é bem presente na cidade. Com certeza. Infelizmente, algum tempo depois, os espanhóis dominaram a cidade, então tem essa guerra de culturas dentro da região. É claro que a parte asteca é muito mais antiga, não só na Cidade do México, mas todo o entorno da cidade. E quais são os outros atrativos da Cidade do México? A Cidade do México, por ser uma cidade grande, ela tem todos os atrativos que qualquer outra grande cidade possui. Baladas, restaurantes, uma vida noturna muito agitada, com shows e festas, além da gastronomia mexicana ser muito interessante de conhecer, e principalmente a tequila, que é o principal para os jovens. Bem diferente da tequila brasileira. A tequila que é vendida no Brasil, querendo ou não, é uma tequila industrial, com um volume muito grande. Para ser vendida comercialmente ela é muito boa, mas ela foge de longe da qualidade da tequila verdadeiramente mexicana. E as pirâmides astecas? As pirâmides, elas estão numa região bem próxima da Cidade do México, em torno de uns 40 quilômetros. Claro que essa parte histórica você acaba vivenciando dentro mesmo da cidade. Alguns pontos que você vê que o pessoal ainda está restaurando essa história. Mas as principais pirâmides astecas da região seria a Pirâmide do Sol e a Pirâmide da Lua. Tanto que os guias, quando você está lá, eles te pedem para você ficar em silêncio um tempo em cima da pirâmide para sentir a energia. Quase sempre você acaba sentindo essa ideia que eles passam, porque a história é uma história muito forte e muito interessante. E elas estão entre as maiores do mundo? A Pirâmide do Sol é considerada uma das 3 pirâmides maiores do mundo. É claro que o tamanho dela não é tão grande como as pirâmides egípcias. A maior, ela está em torno dos 100 metros e a Pirâmide do Sol ela tem 60 metros. Porém, ela está numa qualificação muito interessante. A parte religiosa da Cidade do México também é um forte atrativo? Os mexicanos em si, eles têm um apego muito grande à parte de religião. A qualquer tipo, principalmente a católica. Na Cidade do México tem a igreja da Nossa Senhora de Guadalupe, que é uma igreja absurdamente grande e muito interessante de se conhecer. Tanto a história como a própria igreja. E a Cidade do México é uma cidade rica em museus também? Sim, a história deles é muito grande, então a cidade ela possui mais de 6 museus, todos voltados para uma parte da história específica, e são museus gigantescos, então não dá para fazer todos em um dia. A gente não compara com o Louvre em Paris, porém pela quantidade imensa de museus você tem que utilizar no mínimo uns 2 dias para conhecê-los. E fala um pouco mais sobre essa fixação por caveiras que os mexicanos têm. Então, a parte de caveiras, a parte da morte é uma coisa muito interessante porque eles gostam muito disso. Então, é praticamente um santo para eles essa parte de caveiras. Se você for numa feira aberta ao público, você vai ver uma grande quantidade de caveiras. Para nós brasileiros pode achar até um pouco bizarro isso, mas para eles é muito interessante, é muito legal de conhecer e, claro, se você tiver possibilidade de trazer como um souvenir, é muito legal também. Tá ótimo então, Ricardo, obrigada pela presença. Nada. Obrigada a você que acompanhou o Paraná Business de hoje. Boa noite. Paraná Business, um estado de negócios. Patrocínio. Vestibular de Inverno FESP. Acesse suacarreirafesp.com.br. E BWT Operadora. Você imagina, a gente te leva. Apoio CBN Curitiba. Realização Band Curitiba. Produção Hands Up Produções.